pessoal, e aí, tudo bem? Gente, o papo de hoje a gente vai falar sobre nacionalidade. Eu tenho recebido diversas consultas, diversas perguntas a respeito da situação que tem ocorrido na Europa, Rússia, Ucrânia, a respeito da questão da nacionalidade de brasileiros que se naturalizaram, ou russos ou ucranianos, por exemplo, por esporte, para jogar futebol. Qual é a situação deles? O Brasil precisa se preocupar com eles? Eles são brasileiros? Não são brasileiros? Esse é o nosso papo, essa é a nossa conversa. Olha só, é importante a gente entender o seguinte. Bom, quem é brasileiro nato? Brasileiro nato é aquele que nasce no Brasil ou é filho de brasileiro. E aí a gente vai ter algumas situações. Quem nasce no Brasil, brasileiro é, e quem é filho de brasileiro, por exemplo, que esteja a serviço do Brasil no exterior, será brasileiro nato também, ou então um brasileiro que não esteja a serviço do Brasil no exterior, mas o seu filho nasceu lá, ou uma brasileira que não esteja a serviço do Brasil no exterior, e o seu filho nasceu lá e tenha sido registrado numa repartição pública competente do Brasil no exterior, ou seja, uma embaixada ou um consulado, ou então, depois de completar os 18 anos, venha residir no Brasil, tenha 18 anos ou mais e manifeste a vontade de se tornar brasileiro, ou seja, opte pela nacionalidade brasileira. Essa é a nacionalidade que chamamos de nacionalidade potestativa, de nacionalidade que pode ser complementada pela manifestação da vontade daquele que é filho de um nacional brasileiro ou de uma nacional brasileira. Beleza? Essas são as hipóteses previstas no artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, que traz as alíneas A, B e C como as hipóteses de nacionalidade originária, ou então brasileiros natos. Lembrando, a nacionalidade nata se dá sempre no momento do nascimento, ou seja, ou é porque eu nasci no solo de um país, por exemplo, do Brasil, eu sou nacional brasileiro, ou porque eu sou filho de um brasileiro ou de uma brasileira, ou seja, a nacionalidade pela filiação, também chamada de ius sanguinis. Beleza. Bom, a discussão agora é o seguinte, vem cá, sou brasileiro nato, jogo futsal, né? Jogo futebol de salão, o famoso futsal, e estou na Rússia e me naturalizei russo. Agora a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. Ou moro na Ucrânia e me naturalizei ucraniano. E agora Ucrânia e Rússia estão em guerra e eu tenho que sair da Ucrânia. Sou ucraniano naturalizado, jogo na seleção de futsal da Ucrânia e agora a Ucrânia está em guerra e eu preciso ir embora. Bom, eu sou brasileiro, eu tenho meu passaporte, eu tenho meu RG, eu tenho a minha CNH, vou buscar lá a embaixada brasileira, o consulado brasileiro na Ucrânia para me socorrer. Beleza, eles poderão até me socorrer, etc. Mas, sendo ucraniano e tendo sido convocado a me alistar, ou seja, manter-me no país porque eu não posso sair porque sou adulto, tenho um filho apenas e devo ficar para defender o meu país, a Ucrânia não permite a minha saída, mas eu apresento os documentos de brasileiro. E aí a Ucrânia diz, não, você se naturalizou ucraniano, você aqui na Ucrânia é nacional ucraniano. E aí o Brasil pode dizer que essa pessoa é brasileira nata? Bom, pessoal, é importante a gente entender o artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Lá no 12, parágrafo 4º da Constituição, nós temos as hipóteses de perda da nacionalidade. E a hipótese prevista no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, diz que perde a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra. Perde a nacionalidade o brasileiro que adquirir outra. Essa é a regra. Então, em regra, se eu sou nacional nato brasileiro e vou adquirir outra nacionalidade, eu perco a minha nacionalidade originária, ou seja, a nacionalidade brasileira. Atenção, apressadinhos, atenção! Existem duas exceções. Quais são? Aquele que obtém uma outra nacionalidade originária. Por exemplo, sou filho de italianos que trabalham no Brasil, que vivem no Brasil, certo? Sou filho de italianos que trabalham no Brasil e vivem no Brasil. Eu nasci no Brasil, sempre morei no Brasil, mas meus pais são italianos, trabalham para uma vinícola no interior do Rio Grande do Sul.
E aí, o fato de eu ter nascido no Brasil me torna brasileiro nato. O fato de eu ser filho de italianos, por causa que a lei lá na Itália regula a nacionalidade pela filiação, quem é filho de italiano, italiano é, me torna italiano. Ou seja, no momento do meu nascimento, eu já tenho duas nacionalidades originárias. É a situação que nós chamamos de dupla nacionalidade originária. Atenção, que a galera gosta de dizer errado, dupla cidadania. É dupla nacionalidade originária. Por quê? Porque no Brasil, e eu estou falando de acordo com a legislação brasileira e não com a europeia, se fosse de acordo com a legislação europeia, eu até poderia estar falando em dupla cidadania, mas eu estou falando de acordo com a legislação brasileira. A legislação brasileira diferencia nacionalidade de cidadania, portanto, é dupla nacionalidade originária. Neste caso, o fato de eu ser italiano nato não impede o fato de eu ser brasileiro nato. Então, no caso de eu, brasileiro nato, adquirir uma outra nacionalidade de modo originário, faz com que eu não perca a nacionalidade brasileira. E também o fato de eu ser obrigado a me naturalizar para permanecer num país. Por exemplo, sou brasileiro, mas casado com uma japonesa. Moro no Japão há 9 anos e agora quero renovar meu visto de permanência no Japão. Eu sou casado com uma japonesa, trabalho no Japão, moro no Japão e tenho 2 filhos japoneses com ela. Vou renovar meu visto. E lá a autoridade japonesa diz assim: olha, Matheus, você não pode renovar o seu visto, porque aqui no Japão a gente só deixa estrangeiros ficarem 10 anos aqui. Nós somos uma ilha, nós somos muito pequenos, nós não permitimos que as pessoas fiquem mais. Bom, mas o que eu preciso para ficar no Japão? Porque eu trabalho no Japão, eu moro no Japão, eu tenho casa no Japão, eu não tenho casa em nenhum outro lugar, eu sou casado com uma japonesa, tenho filhos japoneses, o que eu preciso? Bom, diante de todas essas circunstâncias, você pode se naturalizar japonês para permanecer aqui. Se você não se naturalizar japonês, você não vai conseguir permanecer aqui, porque estrangeiros só ficam no máximo 10 anos no Japão, por nós sermos uma ilha, etc. É um exemplo, pessoal, fictício, beleza? E aí, nesse caso, eu me vejo obrigado a me naturalizar japonês para poder permanecer no Japão. Nesta circunstância, onde a pessoa é obrigada a se naturalizar japonesa ou nacional de outro país para permanecer no país, ela não perde a nacionalidade brasileira. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2, a linha B da Constituição. Agora, no caso dos nossos jogadores, jogador de futsal da Ucrânia, jogador de futebol da Ucrânia, ou melhor, jogador de futebol brasileiro que estava na Ucrânia jogando seu futebol ou então o seu futsal e se naturalizou por livre e espontânea vontade, porque não seria convocado pela seleção brasileira, então ele teve o convite para jogar na seleção ucraniana no Mundial de Futsal e ele achou muito legal, ia permanecer na Ucrânia, ia ter passaporte europeu, passaporte estrangeiro e achou muito legal se naturalizar ucraniano. Ou seja, a pessoa manifestou a vontade de querer se naturalizar ucraniana, de livre e espontânea vontade. Se ela fez isso, a ideia é que ela não é mais brasileira. Ela pode até achar que é. Ninguém ter dito para ela. Por quê? Porque o fato da perda da nacionalidade não é um ato que precisa ser constituído por uma autoridade brasileira. Porque no momento em que a pessoa se naturaliza ucraniana ou russa, por de livre e espontânea vontade, ela perde a nacionalidade brasileira. Ela perde a nacionalidade brasileira. E, portanto, quando, por exemplo, digamos, esses brasileiros vieram para o Brasil, estavam com documentos, etc., de brasileiro, o consulado, a embaixada brasileira não conseguiu ver se tinha alguma modificação, alguma coisa, até porque não é tão fácil assim, não tem uma comunicação imediata da Ucrânia para dizer que brasileiros se naturalizaram ucranianos, não tem essa comunicação, não existe, e então eles voltam para o Brasil. Aí a Ucrânia está precisando de soldados e chama todos os ucranianos que estão no exterior para se apresentarem para a guerra, sob pena de crime. E chega uma cartinha pela embaixada aqui
da Ucrânia aqui no Brasil para o fulano, para o ciclano lá na sua cidade aqui no Brasil. E aí eles têm que se apresentar? A regra é sim. Ah, mas eles podem dizer, não, eu sou brasileiro. E aí a Ucrânia vai mandar os documentos aqui para a autoridade brasileira, que é o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça vai verificar. Bom, mas no dia X lá, o fulano, jogador de futsal ou jogador de futebol, se naturalizou ucraniano. Ele foi obrigado a se naturalizar ucraniano? Esse é o grande elemento. Ele foi obrigado para permanecer lá na Ucrânia, se naturalizar ucraniano? Se sim, ele é brasileiro ainda, porque essa é uma exceção à perda da nacionalidade. Agora, se não, ele não foi obrigado, ou seja, ele se naturalizou de livre e espontânea vontade, ele é ucraniano naturalizado e não é mais brasileiro nato. Ele é ucraniano naturalizado e não é mais brasileiro nato. E por esse motivo ele poderá sim ser convocado. E se for acusado de crime pela Ucrânia, poderá, se o Brasil e a Ucrânia têm tratado de extradição, poderá inclusive ser extraditado para lá. Certo? Então esse é um ponto interessante. Claro, extraditar alguém no momento de guerra é outro debate, é outro vídeo, é outra discussão. Mas há uma hipótese essa possibilidade, porque nós estamos falando que ele não é mais brasileiro nato. Atenção, senhores, atenção, senhoras. Brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira. É só ele adquirir uma outra nacionalidade derivada, ou seja, se naturalizar nacional de outro país de livre e espontânea vontade. Se o fizer isso, perde a nacionalidade de brasileiro. Então fiquem atentos a esses casos, nós vamos ter várias discussões a esse respeito, sem dúvida nenhuma, por causa dessa crise lá no leste europeu. Compartilha esse vídeo, manda para os amigos, porque tem muito papo interessante aqui, várias discussões, manda, comenta, manda aqui mensagens para a gente discutir aqui no vídeo também, vários elementos, várias dúvidas a esse respeito. Grande abraço para vocês, até o próximo Explica aí PMS. Valeu pessoal, tchau, tchau.